E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Desde o momento em que começaram a circular rumores insistentes de que Nicolás de la Cruz poderia desembarcar no chamado Santos 2, um ambiente de excitação tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro, criando uma onda de expectativa que, de tão intensa, fez com que torcedores e analistas passassem a buscar freneticamente qualquer sinal que confirmasse ou desmentisse a possibilidade, enquanto um vídeo enigmático, mostrando apenas uma silhueta de um jogador em um vestiário escurecido, viralizava rapidamente, aumentando o mistério e provocando perguntas que ecoaram por todas as redes sociais, despertando uma curiosidade coletiva quase irresistível. A especulação, alimentada pelo caráter intrigante desse vídeo, logo evoluiu para debates acalorados porque não se tratava de qualquer jogador, mas de um atleta com currículo de respeito, vencedor de Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores, Recopa Sul-Americana e eleito futebolista do ano por votação de usuários de uma das principais plataformas do mundo, características que naturalmente impulsionam uma grande narrativa e criam um contexto em que cada detalhe, por menor que seja, se transforma em notícia e cada silêncio se torna sinal interpretado por milhares de apaixonados. A possível chegada de la Cruz ao Santos 2 começou a ser analisada como um marco na estratégia do clube, que, ao considerar um jogador de 28 anos em plena forma, com contrato vigente no Flamengo até 2028 e valor de mercado estimado em 12 milhões de euros em sua última atualização de setembro de 2025, demonstraria a ambição de reposicionar-se competitivamente e também de alterar a percepção do público sobre seu projeto esportivo, algo que tem impacto direto no ambiente interno e na própria autoestima da torcida. O impacto dessa movimentação não se limita ao campo técnico, pois envolve uma mudança simbólica que faz com que torcedores comecem a enxergar o Santos 2 de maneira diferente, reconhecendo que a possível chegada de um meia central do calibre de la Cruz poderia representar um divisor de águas, sobretudo porque seu estilo de jogo, dinâmico, intenso e altamente inteligente, se alinha ao desejo de construir um time que domine o meio-campo e imponha ritmo ao adversário. Jornalistas que acompanham de perto o futebol sul-americano destacam que de la Cruz, nascido em Montevidéu e dono de trajetória marcada por regularidade e protagonismo, costuma ser um jogador de decisão, desses capazes de alterar o destino de um jogo com uma arrancada, um passe vertical ou uma finalização improvável, qualidades que sempre elevam a exigência e geram debates sobre como sua presença poderia transformar a estrutura tática de qualquer equipe que o receba. À medida que o rumor se espalhou, especialistas começaram a investigar possíveis motivações para a mudança, já que o meia vive um ciclo sólido no Flamengo, clube ao qual chegou em 2024 e onde rapidamente se consolidou como peça importante, o que torna ainda mais intrigante a hipótese de um movimento tão inesperado, reforçando a aura de mistério amplificada pelo vídeo em que apenas a silhueta de um atleta aparece caminhando por um corredor iluminado por luzes intermitentes. A construção narrativa em torno do vídeo foi tão eficaz que diversos torcedores passaram a analisar minuciosamente detalhes como postura, tamanho, corte de cabelo e até o som das chuteiras tocando o piso, numa tentativa interna de confirmar se de fato se tratava de la Cruz, e essa busca obsessiva por pistas acabou alimentando ainda mais o suspense, ampliando o alcance de uma história que rapidamente ultrapassou os limites de uma especulação comum. A força desse suspense se tornou ainda mais poderosa porque, além do talento inquestionável do jogador, há um impacto imediato que sua chegada causaria no ambiente do Santos 2, especialmente porque a equipe tem buscado alternativas para reconstruir seu setor central e aumentar sua capacidade de imposição técnica no campeonato, algo que faz de um meia articulador uma peça central em qualquer plano de jogo. Enquanto isso, fontes ligadas ao clube evitam declarações, adotando postura de silêncio absoluto que muitos interpretam como sinal de que existe algo em andamento, ainda que nenhum dirigente tenha confirmado oficialmente conversas, o que cria uma atmosfera em que o silêncio vale tanto quanto a palavra e no qual cada gesto é analisado com o mesmo peso de uma entrevista coletiva. A torcida, por sua vez, se divide entre euforia e cautela, pois, embora o nome de la Cruz empolgue pela qualidade, pelo histórico de títulos e pela sua atuação na seleção uruguaia com 33 jogos e 5 gols,
Também existe o reconhecimento de que negociações envolvendo atletas desse nível costumam ser complexas, caras e repletas de etapas sigilosas que nem sempre chegam a termo. Os analistas táticos destacam que a chegada de um jogador com sua leitura de jogo poderia redefinir completamente a dinâmica do Santos 2, permitindo um estilo mais agressivo na construção das jogadas, com transições rápidas e melhor qualidade na saída de bola. Fatores que ajudam a entender por que a especulação ganhou proporção tão grande, especialmente entre torcedores sedentos por uma guinada na temporada. Além disso, a possível contratação despertou discussões sobre os bastidores do mercado da bola, já que o jogador tem contrato até 2028 e valor significativo, o que implica em negociação complexa envolvendo valores, vontade do atleta e eventuais cláusulas contratuais que poderiam facilitar ou dificultar o processo, alimentando ainda mais o debate público. O Santos 2, historicamente conhecido por ousadia e por revelar grandes talentos, veria na chegada de La Cruz uma forma de equilibrar juventude e experiência, criando uma espinha dorsal mais robusta capaz de sustentar o time em momentos decisivos e oferecer maior estabilidade técnica ao longo da temporada, algo muito desejado após períodos de instabilidade competitiva. Outro fator que aumenta o interesse geral é a forma como De La Cruz costuma assumir responsabilidade dentro de campo, sempre aparecendo em jogos grandes, demonstrando liderança e transmitindo confiança, características que se tornariam particularmente valiosas em um elenco que busca referências e que poderia encontrar no uruguaio um articulador privilegiado tanto no aspecto tático quanto emocional. A narrativa em torno do vídeo misterioso continua sendo o tema central das discussões, pois mesmo sem qualquer confirmação oficial, a estética do material, que usa sombras, música tensa e um efeito que oculta o rosto do jogador, parece cuidadosamente planejada para gerar impacto e transformar uma especulação em um acontecimento que mobiliza paixões, dúvidas e teorias por toda parte. Em meio a essa explosão de curiosidade, alguns veículos esportivos já sugerem que o vídeo pode ter sido produzido por departamentos internos de marketing, tanto do Santos 2 quanto de empresas terceirizadas, criando mais camadas de mistério, pois cada nova hipótese adiciona combustível à narrativa, que cresce de forma orgânica e sem controle claro. Ao mesmo tempo, comentaristas mais cautelosos alertam que o uso de vídeos enigmáticos é uma tendência recente no futebol para promover novos jogadores, novos uniformes ou até parcerias comerciais, o que abre a possibilidade de que tudo não passe de uma estrategicamente elaborada ação de engajamento, ainda que o público, movido pela paixão, prefira acreditar que existe algo mais profundo por trás das sombras e silêncios. Mesmo assim, o impacto psicológico na torcida é evidente, com muitos torcedores já imaginando o uruguaio comandando o meio-campo, criando jogadas e se tornando protagonista de uma nova fase da equipe, permitindo que a esperança ganhe força e criando um ambiente emocional que influencia até o comportamento do elenco atual. Por outro lado, há quem veja na possível contratação um movimento estratégico do Santos 2 para aumentar suas receitas e visibilidade, pois um jogador com alcance midiático de La Cruz tende a gerar crescimento imediato em vendas de produtos, engajamento online e atenção de patrocinadores interessados em associar sua marca a nomes de alto impacto. O fato de Nicolás de La Cruz ter apenas 28 anos e estar no auge físico cria uma projeção ainda mais robusta sobre sua possível chegada, pois não se trata de um atleta em fim de carreira, mas de alguém com energia e potencial para assumir centralidade no projeto do clube, algo que reforça a ideia de que a negociação, se confirmada, teria repercussão histórica. No entanto, o mistério sobre sua saída do Flamengo permanece sem explicação plausível dentro da lógica esportiva e contratual, aumentando o enigma que envolve o rumor e fazendo com que faça ainda mais sentido que o vídeo misterioso tenha sido divulgado justamente em um momento de grande silêncio institucional. Essa ausência de informações concretas, paradoxalmente, funciona como propulsor narrativo, mantendo a ansiedade dos torcedores em níveis altíssimos e garantindo que a história continue viva e pulsante nas redes sociais, grupos de torcedores e programas esportivos que dedicam longos blocos ao assunto. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Especialistas em marketing esportivo destacam que, independentemente de o rumor se concretizar, o impacto da narrativa já demonstra como o futebol está profundamente conectado à construção de histórias envolventes,
capazes de mobilizar multidões apenas com alguns segundos de vídeo bem construído. Outro ponto que merece destaque é a capacidade de La Cruz de acelerar o jogo e oferecer passes verticais que rompem linhas defensivas, características que muitos analistas acreditam ser justamente o que falta ao Santos 2 para transformar um elenco promissor em uma equipe realmente competitiva, ampliando a pressão para que a especulação se torne realidade. No ambiente do Flamengo, o clima é de surpresa e preocupação, já que perder um meio-campista desse nível, mesmo em caráter hipotético, representa uma queda técnica significativa, o que explica por que muitos especialistas duvidam da veracidade do rumor, ainda que admiram a forma como a narrativa se espalhou pelo país. Curiosamente, o impacto internacional também tem crescido, com veículos esportivos do Uruguai e da Argentina começando a repercutir o rumor, destacando o peso emocional que uma transferência para o Santos 2 teria para a carreira do jogador e para os torcedores da seleção uruguaia que acompanham seus passos desde sua estreia. A possível chegada de um meia central consagrado também se relaciona com o desejo do Santos 2 de aumentar sua capacidade de competir em torneios de maior relevância, já que a presença de um articulador de elite poderia transformar o clube em candidato direto a posições mais altas na tabela, dando fôlego às ambições da administração. Em meio a essa ebulição, torcedores começam a criar vídeos montados, especulando como De La Cruz poderia se encaixar no time, o que demonstra o nível de entusiasmo e expectativa que tomou conta da torcida, algo que só ocorre quando uma narrativa é construída de forma suficientemente poderosa para capturar o imaginário coletivo. Também há reflexões sobre como o jogador poderia servir como mentor de jovens talentos do Santos 2, compartilhando sua experiência internacional e contribuindo para a formação de uma nova geração de meio-campistas, ampliando ainda mais o impacto potencial da contratação. Com isso, cresce a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo que ainda seja impossível determinar se o rumor se tornará realidade ou não, pois o clima de mistério e ansiedade continua se intensificando à medida que mais pessoas comentam o vídeo enigmático e buscam decifrá-lo. Em paralelo, a expectativa influencia até mesmo a postura de analistas que normalmente adotam tons mais moderados, mas que agora reconhecem que a possibilidade de La Cruz no Santos 2 é uma daquelas histórias que mexem profundamente com o coração do torcedor e criam um ambiente emocional propício para grandes revelações. O suspense permanece como elemento central, mantendo todos em estado de alerta constante, aguardando qualquer mínima pista ou declaração oficial que possa esclarecer a verdade por trás do vídeo, das sombras, das especulações e de toda a atmosfera cinematográfica que tomou conta do noticiário esportivo. E assim, enquanto o futebol brasileiro observa com atenção cada passo dessa história, a pergunta que domina conversas, mesas redondas e redes sociais continua ecoando: De La Cruz está a caminho do Santos 2? Uma dúvida que, por si só, já transformou o cenário nacional e manteve milhares de torcedores ansiosos por respostas que, até agora, permanecem envoltas em mistério. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.